pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar no Perguntas com a Tia Cris sobre uma doença que tem acontecido com bastante frequência na nossa cidade, a síndrome mão-pé-boca. Aproveitem para tirar as dúvidas, tá bom? A síndrome mão-pé-boca é uma doença viral, altamente contagiosa e que ela é causada por um grupo de vírus que nós chamamos de enterovírus. Dentro desse grupo, o mais comum causador de síndrome mão-pé-boca é o vírus que nós chamamos de Coxsackie vírus. A manifestação da síndrome mão-pé-boca pode acontecer com febre, que às vezes é febre alta, indo até 39, 40 graus de temperatura, e como o próprio nome da doença diz, lesões nos pés, lesões nas mãos e lesões na boca. Geralmente na boca a gente observa bolhas ou aftas, pode dar na garganta, nas bochechas. Nas mãos são umas bolhas, assim como nos pés, e às vezes essas bolhas com o passar dos dias elas rompem e podem coçar um pouquinho. E também a gente pode ter lesões em outras partes do corpo, como na região genital, nos cotovelos, nos joelhos, no bumbum do bebê. O mais comum é que essa doença aconteça em crianças menores de 5 anos, mas existem casos relatados em crianças maiores e inclusive em adultos. A transmissão da síndrome mão-pé-boca, ela se dá pelo contato direto com secreções. Então pode ser o contato com, por exemplo, a saliva, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, ou coloca a mão na frente, vai tossir, vai espirrar, coloca a mão na frente da boca e depois aí acaba dando essa mão para outra criança. Também pode ser por contato direto com fezes, então às vezes vai trocar uma criança na escola, por exemplo, a professora troca a criança que estava com cocô e aí depois não lava a mão direito e acaba depois pegando em outra criança e tendo risco de transmitir através dessa contaminação que ficou nas mãos, que é uma contaminação das fezes daquela primeira criança que estava doente. E além disso, pode ter uma transmissão indireta através de objetos. Então, num local que tenha várias crianças, uma criança está brincando com um brinquedo, por exemplo, coloca na boca e aí depois a outra criança também coloca o mesmo brinquedo na boca sem que ele tenha sido higienizado. Então, essa transmissão indireta também pode acontecer. O período de incubação é em torno de 4 a 7 dias, tá? E a doença geralmente dura uma semana, no máximo 10 dias. Embora as lesões na boca, elas possam persistir por até 4 semanas, até um mês. Como a síndrome mão-pé-boca é uma doença viral, a gente sabe que normalmente para as doenças virais o tratamento é sintomático, então para aliviar os sintomas e aquela doença tem um tempo e quando aquele período passar a criança vai melhorar. Então a gente utiliza na síndrome mão-pé-boca medicamentos para dor, para aliviar a dor nas aftas. Às vezes a criança tem um pouco de coceira nas bolhas, aquelas que ficam estourando nas mãos e nos pés, então a gente pode usar medicamentos para aliviar isso também. É muito importante cuidar a alimentação, porque por serem aftas, a criança sente dor no comer e isso às vezes faz com que ela não se alimente direito e muitas vezes também não consegue nem ingerir líquidos e aí acaba desidratando. Então é bem importante manter a criança hidratada, insistir bastante nos líquidos, não utilizar alimentos que tenham muito sal, que sejam ácidos, muito quentes, muito temperados, porque vai doer na hora da criança se alimentar. O bom são alimentos mais pastosos ou líquidos e um pouco mais do morninho para o frio e que não tenham acidez e nem sejam muito salgados. Outra coisa bem importante é fazer a higiene da gengiva. Muitas vezes, por a criança ter dor na boca, ela não deixa a gente escovar os dentes, não deixa fazer a limpeza da boquinha. E aí acaba fazendo uma infecção bacteriana secundária e pode vir a se transformar numa gengivite. Então a gente tem realmente que fazer a higiene da boca, fazer a higiene da gengiva, mesmo que a criança reclame um pouquinho na hora de limpar. E o uso dos medicamentos à base de ácido acetil salicílico, como a AS infantil, como a aspirina, ele deve ser evitado,
porque a associação desse tipo de vírus com essa medicação pode causar uma doença bem séria, que é a síndrome de Reye, e que ela tem consequências bem graves. Então, caso a criança tenha febre, que seja necessário usar um antitérmico, tem que optar por antitérmicos que não tenham ácido acetil salicílico na sua composição. Sobre síndrome mão-pé-boca, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Mandem as suas dúvidas, as suas perguntas por Pergunte para a Tia Cris, que na medida do possível a gente vai estar respondendo aqui uma vez por semana, pelo menos. Tá bom? Um beijo para vocês e até mais!